A primeira sinal de que o mundo realmente acabou não é o silêncio. É o momento em que você percebe que o silêncio tem peso. O tipo que pressiona suas costelas e faz com que suas respirações pareçam emprestadas. Sem sirenes, sem motores, sem o zumbido distante de eletricidade. Apenas uma quietude vazia e à espera. E nessa quietude, você nota a picada em seu braço. Um corte. Nada impressionante, nada heróico. O tipo de ferida que você teria ignorado milhares de vezes antes. Mas agora parece diferente, mais cruel. Como se o mundo, despojado de suas proteções, tivesse decidido transformar até o menor erro em uma sentença de morte. Você diz a si mesmo para não entrar em pânico enquanto tira o pano que havia enrolado nele antes. Mas o pânico chega de qualquer forma. A pele está inchada, vermelha e irritada. Quente o suficiente para que o ar pareça cintilar ao redor dela. Um pulso lento lateja sob a superfície, cada batida enviando uma pontada de dor em direção ao seu cotovelo. E então você vê finas estrias vermelhas, tão finas quanto fios, subindo como rachaduras em um vidro. No mundo antigo, você teria ido direto para o pronto-socorro. Eles limpariam a ferida, prescreveriam antibióticos, diriam para você não se preocupar. Na terça-feira você esqueceria que isso um dia aconteceu. Mas agora a farmácia da Quinta Avenida é uma pilha de escombros enegrecidos. A clínica da Maple foi completamente esvaziada há semanas. E o corte em seu braço não é mais nada. É um relógio, uma contagem regressiva. As pessoas pensam que histórias de apocalipse são sobre monstros, explosões, batalhas dramáticas pela sobrevivência. Mas a verdade atinge você agora com uma clareza fria e avassaladora. A maioria das pessoas não morre por espetáculo. Elas morrem por pequenas coisas que não levaram a sério. E enquanto o calor se espalha sob sua pele, você entende a nova realidade. Aqui, nas ruínas da civilização, até uma ferida simples pode decidir seu destino. A sobrevivência em um mundo em colapso nunca começa com medicamentos. Ela começa com a prevenção. Uma prevenção silenciosa, sem glamour, repetitiva. O tipo de disciplina que parece excessiva no mundo antigo, mas se torna sagrada quando cada erro tem um preço. Muito antes de qualquer pessoa, no deserto, aprender a tratar uma infecção, ela aprende a não criar uma. A água limpa se torna um ritual, quase uma religião. Você não bebe nada a menos que a tenha fervido até que o vapor saia em nuvens densas. Não importa quão clara pareça, quão fria esteja, ou quão desesperadamente com sede você esteja. Você a ferve porque já viu o que acontece de outra forma. Corpos dobrados, enquanto a desidratação os consome por dentro. Febre subindo, a consciência se esvaindo. Você a ferve porque a alternativa é a disenteria, e a disenteria não negocia. As mãos, algo que você tocava centenas de vezes por dia sem pensar, tornam-se um problema. No deserto, a higiene não é sobre limpeza, é sobre matemática da sobrevivência. Cada superfície é uma ameaça em potencial. Cada objeto carrega um risco que você não pode ver. Você lava as mãos não por hábito, mas porque é a última linha de defesa entre você e os bilhões de organismos invisíveis esperando sua exaustão para lhes dar permissão para invadir. Qualquer sabão que você tenha se torna precioso. Quando o sabão acaba, cinzas e areia preenchem a lacuna. Não é perfeito, mas o suficiente para remover o que de outra forma se espalharia. O preparo de alimentos, antes casual e reconfortante, torna-se uma cerimônia solene. Você examina cada corte de carne como um cirurgião. Você cozinha tudo até que não haja mais dúvidas, porque parasitas e bactérias prosperam em atalhos. Vegetais crus não são mais refrescantes. São suspeitos até serem lavados em água purificada. Até mesmo as sobras, antes inofensivas, tornam-se ameaças potenciais, porque o próprio tempo agora é um ingrediente que pode transformar uma refeição em veneno.
Esta é a filosofia de sobrevivência do novo mundo. Simplicidade em vez de complexidade, disciplina em vez de improvisação, prevenção em vez de cura. O corpo é vulnerável e o deserto é implacável, mas os padrões são previsíveis se você os respeitar. Os sobreviventes não esperam que as febres subam ou as feridas avermelhem. Eles mantêm pequenos hábitos diários que impedem que o desastre ganhe impulso. A grande ironia é que nenhum desses conhecimentos é complicado. Não exige anos de faculdade de medicina ou equipamentos sofisticados. Exige consistência, atenção e a humildade de fazer as coisas chatas todos os dias sem falhar. O mundo antigo ensinou você a dar a higiene como certa. O novo mundo ensina que ela é seu escudo, o único que nunca acaba ou quebra em suas mãos. E nessa mudança silenciosa de reagir para prevenir, você começa a entender a segunda verdade da sobrevivência. Você não suporta o deserto lutando contra crises. Você o suporta, recusando-se a dar a elas a chance de começar. A primeira vez que você entra em uma farmácia em ruínas, espera que ela pareça uma oportunidade. Prateleiras cheias de soluções, gavetas repletas de alívio, um tesouro de tudo em que você confiava para manter seu corpo em ordem. Mas o que você realmente encontra é o caos, corredores destruídos, embalagens rasgadas, vidro brilhando pelo chão como poeira congelada. O desespero passa por um lugar como uma tempestade e você pode senti-lo no ar, pesado e inquieto. Cada pessoa que veio antes de você procurava a mesma coisa, segurança em uma garrafa, e todas foram embora acreditando que não encontraram o suficiente. Nas primeiras 72 horas após o colapso, os itens óbvios desapareceram instantaneamente. Narcóticos, estimulantes, qualquer coisa com reputação, um nome de rua, um significado na cultura pop. As pessoas pegaram o que reconheciam, não o que precisavam, mas o que elas não entenderam. E o que os sobreviventes devem aprender rapidamente é que o verdadeiro valor em uma farmácia reside nos corredores chatos. As garrafas que ninguém olhava 2 vezes quando o mundo era normal. Os medicamentos que nunca foram manchete, nunca se tornaram viciantes, nunca foram tendência online. Esses itens essenciais e discretos agora são inestimáveis. Os antibióticos são as joias da coroa do deserto. Nomes que você pode ter lido rapidamente em rótulos antes: amoxicilina, azitromicina, ciprofloxacino, agora se tornam tábuas de salvação. Não são suprimentos opcionais. São a diferença entre uma infecção tratável e um funeral. E em um mundo sem leis, as instruções de dosagem impressas nas garrafas se transformam em doutrina sagrada. Cada pílula tem um propósito, cada cronograma um significado. Interromper o tratamento precocemente não é apenas descuido agora. É um convite para as bactérias evoluírem, se adaptarem e retornarem mais fortes do que antes. Analgésicos e antitérmicos, antes esquecidos nas gavetas do banheiro, de repente importam mais do que nunca. Ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. Esses nomes se tornam parte do seu vocabulário de sobrevivência. Eles reduzem a inflamação quando o inchaço ameaça a mobilidade. Eles impedem que as febres subam para um território perigoso. Eles ganham tempo, clareza, a chance de agir antes que a situação piore. Mas, aqui também, o conhecimento é a linha entre a segurança e o dano. Muito paracetamol e o fígado colapsa silenciosamente. Muito ibuprofeno e o estômago se erode. O alívio sempre tem um custo, e você deve saber como pagá-lo sem exceder os limites do seu corpo. Antihistamínicos, aquelas pílulas simples e sonolentas, ganham um novo respeito. No deserto, uma reação alérgica não é um inconveniente, é uma contagem regressiva. 15 minutos podem fechar uma via aérea. 15 minutos podem derrubar a pressão arterial. A difenidramina se torna um escudo que você nunca ignora. Ela acalma reações, ganha espaço para respirar e funciona como um auxílio para dormir em noites em que o medo se recusa a deixar sua mente se acalmar. Então,
Há os antissépticos, peróxido de hidrogênio, que sibila enquanto mata, iodo que mancha sua pele com a cor da sobrevivência, álcool que queima, mas salva, gaze, fita, bandagens. Todos os objetos mundanos que você mal notava nos corredores das lojas agora se tornam a primeira linha de defesa contra um mundo transbordando de bactérias. Esses suprimentos se escondem em armários de remédios, armários de manutenção, porta-luvas. Sempre presentes, sempre esquecidos. Até agora. Mas a busca por suprimentos nunca é pacífica. As farmácias se transformam em arenas onde o desespero colide. Você não é o único que entende os riscos. Outros chegam com a mesma fome nos olhos, a mesma urgência trêmula nas mãos. Alguns procurarão ao seu lado. Alguns esperarão até que você esteja distraído. Alguns pegarão o que você encontrou se você hesitar. Então, você se move com propósito. Você entra com uma lista já gravada em sua memória. Você sabe o que precisa. Você não se detém no que quer. No deserto, a ganância não apenas o atrasa, ela o marca para o mundo engolir. Compreender isso marca a terceira verdade da sobrevivência. Você não vive encontrando tudo, você vive sabendo exatamente o que importa. Muito antes de a medicina ser selada em frascos de âmbar e organizada atrás dos balcões das farmácias, ela crescia na terra, sem rótulo, sem polimento, esperando por qualquer um que se desse ao trabalho de aprender sua linguagem. Quando o mundo desmorona e as prateleiras ficam vazias, essa farmácia ancestral ainda está lá, silenciosa, mas viva ao seu redor. No entanto, ela exige algo que o mundo antigo raramente requisitava: certeza absoluta. Na natureza, a linha entre a cura e a catástrofe é às vezes tão fina quanto uma única folha. Um erro pode significar paralisia, convulsões, insuficiência cardíaca ou um colapso silencioso, do qual você nunca mais se levanta. Em um deserto sem médicos, sem antídotos, sem segundas chances, quase certeza se torna uma sentença de morte. A regra é rígida. Você nunca usa uma planta a menos que tenha certeza completa e inquestionável do que ela é. Mas se você aprender as formas, os cheiros, as texturas, se você pagar o preço em paciência e prática, a natureza oferece remédios em que os humanos se apoiam há milhares de anos. A casca de salgueiro se torna aspirina muito antes de os laboratórios a refinarem. A casca interna contém salicina, um composto que seu corpo transforma em alívio da dor e controle da febre. Descasque-a fina, ferva-a para fazer um chá amargo, e você cria uma ferramenta primitiva, mas eficaz, contra dores de cabeça, dores musculares e aumento da temperatura. Não é preciso, não é rápido e definitivamente não é agradável. Mas, no deserto, a eficácia importa mais do que o conforto. A tanchagem, a erva daninha esmagada sob milhões de passos, volta a ser uma curadora. Suas folhas largas, repletas de alantoína, acalmam a inflamação e incentivam a reparação de tecidos danificados. Esmague as folhas até formar uma polpa e aplique-as em cortes, arranhões, picadas ou queimaduras. O alívio é imediato, a cura real. E a própria planta está em toda parte: calçadas, campos, terrenos abandonados. Nem mesmo a negligência de nível apocalíptico pode matá-la. O dente de leão, antes inimigo jurado de gramados bem cuidados, torna-se um aliado. Suas folhas explodem com vitaminas A, C e K, os mesmos nutrientes que mantêm o escorbuto e a desnutrição afastados. Suas raízes, torradas e preparadas, oferecem uma bebida amarga que desperta sua mente e acalma seu estômago. Cada parte dela é comestível, cada parte tem valor, e cresce nos cantos esquecidos onde as pessoas não olham mais. A mil folhas permanece como um soldado silencioso em prados e campos. Suas folhas plumosas escondendo substâncias químicas que ajudam o sangue a coagular. Por séculos, guerreiros a aplicavam em feridas para retardar o sangramento. Esmague as folhas e aplique-as em cortes superficiais ou sangramentos capilares, e ela fará o que sempre fez:
estancar o fluxo, afastar a infecção e dar ao seu corpo uma chance de lutar. A azedinha de ovelha, pequena e azeda, torna-se outra fonte preciosa de vitamina C. Consumida crua ou preparada como chá, ela fortalece o corpo e aguça os sentidos. Mas, como todas as plantas selvagens, sua força exige respeito. Consumida em excesso, seu ácido oxálico se torna prejudicial. E então, há os perigos, os impostores. As plantas que se parecem quase idênticas às que ajudam. A cicuta se disfarça de cenoura selvagem até que seus pulmões esqueçam como respirar. A dedaleira pode ser confundida com uma flor inofensiva até que seu coração trema sob suas toxinas. A camacia da morte se assemelha à cebola selvagem, até que ela destrói o sistema nervoso com precisão clínica. Natureza é generosa, mas nunca perdoa. Ela oferece medicina, mas apenas para aqueles dispostos a estudar seus padrões com a seriedade da própria sobrevivência. A identificação não é um olhar rápido, é comparar múltiplas características, verificar habitats, examinar caules, folhas, cheiros. É recusar-se a correr riscos quando a fome ou o medo tentam apressar seu julgamento. E como as plantas variam, a força mudando com a estação, o solo e o clima, você começa pequeno, observa e ajusta. Nenhuma duas levas de chá de casca de salgueiro são iguais. Nenhuma duas folhas carregam a mesma dose. Natureza não padroniza. Ela oferece possibilidades, não garantias. Você seca o que colhe. Armazena longe da luz e da umidade. Rotula cada jarra com nome e data, porque a mente, meses depois, sob estresse e exaustão, irá traí-lo. Mas as plantas não. Elas permanecem o que são, se você as reconhecer. Esta é a quarta verdade da sobrevivência. A terra o curará, mas apenas se você aprender sua linguagem e respeitar suas regras. A febre no mundo antigo era um inconveniente, algo que você tratava com uma pílula, um pano frio e um dia de folga do trabalho. Mas, no deserto, a febre se torna uma mensagem escrita em calor por toda a sua pele, um sinal de alerta de que algo dentro do seu corpo declarou guerra. A primeira coisa que você nota é o tremor, a maneira como seus músculos tremem sem sua permissão. Então, vem o calor, irradiando em ondas, agarrando-se a você como uma segunda pele, queimando. O suor encharca suas roupas, mas o ar frio ainda parece facas. Cada inspiração arde. Cada expiração parece muito superficial. Isso não é desconforto. Isso é a biologia transformando-se em uma arma. No entanto, aqui reside o mal-entendido que se espalha mais rápido do que a própria doença. A febre não é sua inimiga. Não a princípio. A febre é a tentativa do seu corpo de queimar o que quer que o tenha invadido. Bactérias, vírus, parasitas. A maioria dos patógenos que infectam humanos não se desenvolve bem em altas temperaturas. Aumentar a temperatura corporal é a versão do seu sistema imunológico de incendiar o campo de batalha para expulsar o inimigo. É brutal, eficiente e mais antiga que a civilização. Os sobreviventes aprendem a observar os números com a seriedade de quem lê coordenadas em um mapa. Abaixo de 39,5 103 de Gaia, a febre está trabalhando a seu favor. Ela drena sua força, mas luta em seu nome. Você não se apressa em suprimi-la. Você ajuda seu corpo a manter a linha. Hidratação, descanso, calor, respiração calma. Você monitora, você aguenta. Mas, uma vez que a febre ultrapassa esse limite, o equilíbrio muda. A arma que seu corpo forjou se torna um perigo para tudo o que ele tenta proteger. Temperaturas elevadas, sustentadas, prejudicam a função cerebral. Sobrecarregam os órgãos e podem levar a convulsões ou danos permanentes. Nesse ponto, a ação não é mais opcional, é sobrevivência. Se você vasculhou bem, você recorre a ferramentas farmacêuticas, paracetamol para baixar a temperatura, ibuprofeno para reduzir a inflamação e a dor. Cada um funciona de forma diferente, cada um tem limites que você deve respeitar. Uma overdose não é um erro, é uma execução.
lenta e silenciosa. No deserto, até o alívio tem consequências. Se as prateleiras da farmácia estivessem vazias, a natureza ainda oferece uma ajuda, embora mais lenta e menos previsível. O chá de casca de salgueiro, amargo como seiva de árvore, imita a via química da aspirina. Ele resfria o corpo, mas não rapidamente. E a preparação sob o tremor da febre parece escalar uma montanha em uma tempestade. O resfriamento externo torna-se essencial, mas também tem regras. Panos mornos, nunca gelados, colocados na testa, pescoço, pulsos e pés. O objetivo é uma orientação suave, não um choque. O frio extremo desencadeia tremores, e os tremores elevam a temperatura, o oposto do que você precisa. Mas não importa quão cuidadosamente você trate a febre, uma verdade se torna impossível de ignorar. A febre não é a doença, é o alarme. Algo por trás dela está escalando, uma ferida tornando-se séptica, água tornando-se hostil dentro de seu intestino, uma infecção respiratória inundando lentamente seus pulmões. Você pode baixar o calor, mas, a menos que encontre a fonte, ele retornará mais forte, mais irritado, mais determinado. No deserto, a febre não é apenas um sintoma, é uma história, uma que diz exatamente quanto tempo você tem para encontrar a causa e confrontá-la antes que seu corpo não possa mais lutar por si mesmo. Esta se torna a quinta verdade da sobrevivência. Você não teme a febre, você teme o que a criou. O início de uma ferida infectada é quase sempre silencioso. Uma picada quando você flexiona a mão, um pulso de desconforto quando você acidentalmente esfrega a pele lesionada em algo. Nada dramático, nada alarmante, apenas um lembrete de um momento de descuido. Mas o deserto não tolera o descuido, e uma ferida não permanece silenciosa por muito tempo. O que começa como um corte inofensivo se transforma facilmente em um relógio, cada hora apertando o nó ao redor de suas chances de sobrevivência. Imagine que você arranhou a palma da mão em um pedaço de metal pontiagudo enquanto vasculhava um prédio desabado. Você disse a si mesmo que o limparia adequadamente mais tarde. Mais tarde virou amanhã. Amanhã virou nunca. Agora, 2 dias depois, a lesão se transformou em uma ameaça que você pode sentir a cada batida do coração. A pele está vermelha e inchada, o calor irradiando dela como brasas sob a carne. Uma descarga turva vaza do centro. E então, você nota as finas estrias vermelhas que sobem pelo seu braço. Linfangite, a infecção traçando sua rota em direção à sua corrente sanguínea. Uma vez que essas estrias aparecem, você não está mais lutando contra uma ferida. Você está lutando contra o prelúdio da sepse, e sem cuidados médicos modernos, as chances se inclinam drasticamente contra você. É por isso que os sobreviventes tratam cada ferida como se ela já estivesse tentando matá-los, porque neste mundo, ela está. O primeiro passo acontece imediatamente, não depois, não quando for conveniente. Você irriga a ferida com a água mais limpa disponível, idealmente fervida e resfriada. Você esfrega a sujeira, os detritos, pequenos fragmentos invisíveis a olho nu, mas mortais se deixados dentro. Dói, sempre dói, mas a dor é temporária. A infecção é paciente e impiedosa. Em seguida vem a desinfecção. O peróxido de hidrogênio sibila enquanto destrói o que toca. O álcool queima como fogo, mas esteriliza eficazmente. O iodo pinta sua pele em um âmbar áspero, transformando a ferida em um campo de batalha marcado para a limpeza. Se tudo mais falhar, até mesmo álcool de alta graduação, destinado a beber, não a curar, se torna uma alternativa rudimentar, mas salvadora. Uma vez que a ferida está limpa, o mundo oferece seus aliados naturais. Mel verdadeiro, espesso e dourado, torna-se medicamento. Sua natureza higroscópica retira a umidade das bactérias, desidratando-as, matando-as com precisão silenciosa. Ele produz peróxido de hidrogênio suave em contato, criando uma camada de proteção sobre o tecido cru. Tanchagem ou 1000 folhas trituradas também podem ajudar.
Remédios antigos que acalmam a inflamação, diminuem o sangramento e fornecem um leve suporte antimicrobiano. Então vem a vedação, uma bandagem limpa trocada diariamente, mantendo os contaminantes afastados e a cicatrização em andamento. Cada troca é um ponto de verificação. A vermelhidão está diminuindo ou aumentando? O calor está diminuindo ou intensificando? A ferida cheira a limpo ou a podre? Esses detalhes não são opcionais, são diagnósticos de sobrevivência. Mas, se a infecção continuar a avançar, se o inchaço aumentar, se a febre subir, se as estrias vermelhas se alongarem, então a hesitação se torna letal. Você recorre a antibióticos, se tiver a sorte de encontrá-los. Amoxicilina para infecções de pele. Azitromicina ou ciprofloxacino para ameaças mais amplas. As instruções impressas em suas garrafas, antes ignoradas, agora se tornam escrituras sagradas. Você toma o ciclo completo, nunca parando antes, porque parar muito cedo ensina as bactérias a sobreviver à sua próxima tentativa. No entanto, o deserto é cruel, e às vezes as prateleiras estavam vazias quando você chegou. Às vezes as pessoas antes de você levaram tudo o que poderia tê-lo salvado. Então, tudo o que resta é disciplina e esperança. Mais limpeza, mais frequentes trocas de bandagens, mais mel, mais descanso. Elevar o membro para diminuir o inchaço. Beber água mesmo quando o apetite desaparece. Ficar alerta a cada mudança de sensação. Algumas infecções podem ser vencidas com diligência, outras não. Essa é a verdade brutal que os sobreviventes aprendem. A biologia não se importa com justiça e as feridas não perdoam a preguiça. Esta se torna a sexta verdade da sobrevivência. Toda ferida é uma ameaça, e as que você subestima são as que o acabam. A disenteria nunca se anuncia com drama. Ela não irrompe em sua vida da mesma forma que uma lesão, nem queima como febre no início. Ela começa como uma torção em seu intestino, uma pressão desconfortável que você confunde com comida estragada ou um dia estressante. Mas, em poucas horas, a verdade começa a se desdobrar, nítida e implacável. As cólicas se intensificam, o suor se acumula em sua testa. Então, vem a vontade súbita de se aliviar, apenas para o corpo trair você novamente minutos depois. O que se segue é um ciclo de perda tão rápido e implacável que fica claro, isso não é um inconveniente. São os estágios iniciais de uma execução silenciosa. No deserto, a disenteria é um dos assassinos mais comuns. Não porque a doença em si seja sempre grave, mas pela velocidade com que ela rouba o único recurso que o corpo humano não pode perder: a água. Cada episódio de diarreia retira fluidos do seu sistema em ondas violentas. Cada gota perdida tira sua capacidade de pensar claramente, mover-se com firmeza ou regular a temperatura. A desidratação não é um sintoma, é a verdadeira ameaça, o verdadeiro predador escondido atrás da doença. Quando seu corpo perde 10% de sua água, a coordenação falha, os pensamentos ficam nebulosos, os músculos tremem. A 15%, os órgãos começam a falhar, e a ladeira em direção ao colapso se torna quase vertical. A sobrevivência não depende do conforto, depende de quão rapidamente você repõe o que a doença rouba. É aqui que a fórmula médica mais simples e poderosa do mundo se torna sua tábua de salvação. A solução de reidratação oral. 1 litro de água limpa, 6 colheres de chá rasas de açúcar, meia colher de chá de sal. Mexa até tudo dissolver. E então, consuma lentamente, mas constantemente, mesmo quando seu estômago se rebelar. O açúcar e o sal não são sabor, são ciência. Sem eles, os intestinos não conseguem absorver a água que você bebe. Ela passará direto por você, não oferecendo alívio, enquanto seu corpo continua sua espiral descendente. Você monitora sua urina como um medidor de sobrevivência. Amarelo claro significa segurança. Âmbar escuro significa perigo. Marrom significa crise. Nenhuma micção é uma declaração silenciosa
de que os órgãos estão à beira do colapso. Seus instintos implorarão para você parar a diarreia, qualquer coisa para conter a barragem. E medicamentos antidiarreicos podem fazer isso. Eles retardam os intestinos, acalmam o pânico, dão um alívio temporário. Mas os sobreviventes aprendem uma verdade assustadora. Às vezes, parar a diarreia é a pior escolha que você pode fazer. Se a causa for bacteriana, esses medicamentos aprisionam a infecção dentro do seu intestino, dando aos patógenos mais tempo para se multiplicar e liberar toxinas. Febre junto com diarreia, sangue nas fezes ou dor severa sugerem infecção, e nesses casos, você deixa o corpo se purgar. Você se hidrata implacavelmente e suporta a miséria, porque forçar a doença a permanecer dentro de você é muito pior. Quando disponíveis, antibióticos, especialmente os da classe das fluoroquinolonas, podem acabar com a disenteria bacteriana antes que ela progrida para algo catastrófico. Mas os antibióticos exigem certeza e cautela, droga errada, dose errada ou diagnóstico errado, e você corre o risco de causar mais danos do que a própria doença. No final, o caminho mais fácil é aquele tomado muito antes dos sintomas aparecerem: a prevenção. Ferva cada gota de água até borbulhar violentamente. Use pastilhas de purificação quando a lenha for escassa. Lave as mãos antes de comer, depois de se aliviar, e sempre que tocar em algo suspeito. Cozinhe os alimentos completamente. Evite vegetais crus, a menos que lavados com água purificada. Sem atalhos, sem exceções, porque quando a exaustão atinge, quando a fome obscurece seu julgamento, quando a sede o tenta a arriscar com um riacho ou poça que parece limpa o suficiente, a disenteria espera exatamente por esse momento. Esta se torna a 7ª verdade da sobrevivência. Você não morre de disenteria. Você morre por acreditar que a água pode ser confiável. Nos primeiros dias do colapso, as pessoas se agarram a objetos, lanternas, facas, frascos de pílulas, bandagens, qualquer coisa que elas acreditem que garantirá a sobrevivência. Mas, à medida que os meses se estendem, à medida que os suprimentos diminuem e o mundo se erode em algo irreconhecível, uma verdade mais fria emerge. Toda ferramenta quebra, todo estoque se esvazia, todo recurso se esgota. O que permanece, o que sempre permanece, é o conhecimento carregado em sua mente, afiado pela experiência e pesado pelas memórias de cada erro que você sobreviveu. O deserto reduz a vida às suas regras essenciais. Ele ensina que os antibióticos são temporários, que os analgésicos eventualmente diminuem, que os antissépticos se esvaem nas últimas gotas do último frasco. Ele ensina que mesmo o kit de primeiros socorros mais cuidadosamente montado pode ser perdido em um momento de caos ou roubado quando a fome torna alguém desesperado. Habilidades, no entanto, não podem ser tiradas. O entendimento não pode ser saqueado. A consciência não pode ser queimada com uma farmácia ou enterrada sob o colapso de uma clínica. Você começa a perceber que a sobrevivência não é uma questão de equipamento, mas de clareza. Você aprende a ler os sintomas da mesma forma que os antigos navegadores liam as estrelas. Uma febre não o assusta mais, ela o informa. Uma ferida não o surpreende mais. Ela o faz agir antes que a hesitação possa lhe custar um membro. A água não é consumida por confiança, mas por certeza. A comida não é engolida, a menos que seus instintos e conhecimento concordem que é segura. Você começa a praticar nos momentos calmos para não falhar nos críticos. Você constrói hábitos e os refina. Você lê quaisquer guias médicos que salvou, onde não há médico, manuais de campo, pedaços de anotações deixadas por pessoas que uma vez trabalharam em lugares onde a ajuda ainda existia. Você cria sistemas para organizar suprimentos, protegendo-os da umidade, calor e tempo. Você verifica datas de validade, gira o estoque, rotula os frascos e ensina aos outros o que sabe. Porque, no deserto, conhecimento guardado é conhecimento desperdiçado. E em algum momento, você começa a notar a mudança dentro de si. Você não espera mais por resgate.
Você não espera mais que outra pessoa saiba o que fazer. Você se torna a pessoa que sabe, a pessoa que age, a pessoa que entende que a sobrevivência não é um acidente, é uma disciplina. Nos momentos tranquilos, aquelas raras horas em que o perigo afrouxa seu controle, você se senta com a realidade de tudo o que aprendeu. Nenhum herói está vindo, nenhum sistema retornará para salvá-lo. Mas você não está mais desamparado diante do que antes o aterrorizava. Você carrega as habilidades que o mantêm vivo. Você carrega os reflexos que transformam o pânico em ação. Você carrega a calma que vem de entender o que o corpo precisa e como dá-lo. E talvez essa seja a lição final e não dita de um mundo sem médicos, hospitais ou certezas. O deserto não recompensa o mais forte. Ele recompensa o preparado. Ele recompensa o observador. Ele recompensa aqueles que nunca param de aprender. Esta é a 8ª e última verdade da sobrevivência. Ferramentas podem desaparecer, mas o conhecimento perdura. E é o único remédio que nunca acaba. Nos primeiros dias do colapso, as pessoas se agarram a objetos, lanternas, facas, frascos de pílulas, bandagens, qualquer coisa que elas acreditem que garantirá a sobrevivência. Mas, à medida que os meses se estendem, à medida que os suprimentos diminuem e o mundo se erode em algo irreconhecível, uma verdade mais fria emerge. Toda ferramenta quebra, todo estoque se esvazia, todo recurso se esgota. O que permanece, o que sempre permanece, é o conhecimento carregado em sua mente, afiado pela experiência e pesado pelas memórias de cada erro que você sobreviveu. O deserto reduz a vida às suas regras essenciais. Ele ensina que os antibióticos são temporários, que os analgésicos eventualmente diminuem, que os antissépticos se esvaem nas últimas gotas do último frasco. Ele ensina que mesmo o kit de primeiros socorros mais cuidadosamente montado pode ser perdido em um momento de caos ou roubado quando a fome torna alguém desesperado. Habilidades, no entanto, não podem ser tiradas. O entendimento não pode ser saqueado. A consciência não pode ser queimada com uma farmácia ou enterrada sob o colapso de uma clínica. Você começa a perceber que a sobrevivência não é uma questão de equipamento, mas de clareza. Você aprende a ler os sintomas da mesma forma que os antigos navegadores liam as estrelas. Uma febre não o assusta mais, ela o informa. Uma ferida não o surpreende mais, ela o faz agir antes que a hesitação possa lhe custar um membro. A água não é consumida por confiança, mas por certeza. A comida não é engolida, a menos que seus instintos e conhecimento concordem que é segura. Você começa a praticar nos momentos calmos para não falhar nos críticos. Você constrói hábitos e os refina. Você lê quaisquer guias médicos que salvou, onde não há médico, manuais de campo, pedaços de anotações deixadas por pessoas que uma vez trabalharam em lugares onde a ajuda ainda existia. Você cria sistemas para organizar suprimentos, protegendo-os da umidade, calor e tempo. Você verifica datas de validade, gira o estoque, rotula os frascos e ensina aos outros o que sabe. Porque, no deserto, conhecimento guardado é conhecimento desperdiçado. E em algum momento, você começa a notar a mudança dentro de si. Você não espera mais por resgate. Você não espera mais que outra pessoa saiba o que fazer. Você se torna a pessoa que sabe, a pessoa que age, a pessoa que entende que a sobrevivência não é um acidente, é uma disciplina. Nos momentos tranquilos, aquelas raras horas em que o perigo afrouxa seu controle, você se senta com a realidade de tudo o que aprendeu. Nenhum herói está vindo. Nenhum sistema retornará para salvá-lo. Mas você não está mais desamparado diante do que antes o aterrorizava. Você carrega as habilidades que o mantêm vivo. Você carrega os reflexos que transformam o pânico em ação. Você carrega a calma que vem de entender o que o corpo precisa e como dá-lo. E talvez essa seja a lição final e não dita de um mundo sem médicos, hospitais ou certezas. O deserto não recompensa o mais forte. Ele recompensa o preparado. Ele recompensa o observador. Ele recompensa aqueles que nunca param de aprender. Esta é a 8ª e última verdade da sobrevivência.
Ferramentas podem desaparecer, mas o conhecimento perdura e é o único remédio que nunca acaba.